Salve amigos! Faz tempo que eu não dou as caras aqui no Facebook, tudo bem com os senhores? Espero que vocês estejam aí na mais perfeita harmonia e paz de coração. Salve! 10 de setembro de 2025, né? O Brasil em efervescência, né? Muitas coisas acontecendo no Brasil simultaneamente, não só no Brasil, né? Tudo muda o tempo inteiro no mundo todo, como diria o Lulu Santos, né? O fluxo, o interfluxo, a dinâmica, né, do mundo, dos acontecimentos, né? Os gregos falavam aí que a realidade é uma constante transformação, né? A luta dos opostos, né? Heráclito de Éfeso, que originou a famosa dialética, né? Os dois polos, as duas lógicas, dia, dois, lética, logos, os dois logos, né? As contradições, né? A desarmonia, né? A luta dos contrários que faz emergir uma realidade, né? Hegel, a tese, a antítese e a síntese, né? O processo da realidade, de interpretação da realidade, ele seria um processo dialético, né? Tese, síntese e antítese, né? Lá os filósofos gregos, lá na natureza, eles descobriram a oposição, a luta dos contrários, que da desarmonia iria gerar uma harmonia, né? Eu estou fazendo essa pequena introdução aqui, né, aleatoriamente, né? Mas eu queria conversar com os senhores aí que muito me prestigiam nesse fim de tarde nebuloso, não só atmosfericamente falando, mas também politicamente falando, né? No nebuloso Brasil, né? Na República Federativa no Brasil, na Terra Brasilis, né? Onde até coisas acontecem que até Deus duvida, né? Como diria o poeta, né? Eu queria fazer uma reflexão a partir de um mito, de uma narrativa bíblica denominada a Torre de Babel, né? Trazer esse mito, esse famoso mito bíblico da Torre de Babel, para a gente tentar entender o nosso caótico cenário político brasileiro. E aqui independe, pessoal, o que eu queria esclarecer para vocês, independe da minha posição política, ideológica, né? Vocês sabem, eu sou conservador de direita, né? Já militei na esquerda, conheço a esquerda teoricamente e na prática, né? Conheço como ela funciona, conheço mais a esquerda até do que a direita, né? Embora eu tenha nascido conservador, com o desenvolvimento aí dos meus conhecimentos, eu acabei sendo influenciado por algumas ideias de esquerda, militei na esquerda lá no começo da minha trajetória como professor e depois, obviamente, me converti, né? A minha conversão foi em 2013, aí, graças ao saudoso professor Olavo de Carvalho. Mas independente disso, vamos esquecer um pouco desses chavões esquerda e direita, conservadores e progressistas, liberais e socialistas, capitalistas e comunistas. Cada vez que a gente fecha, a gente nominaliza, né? A gente conceitualiza os termos, a gente perde o movimento, a gente perde a dinâmica, né? Há um pouquinho de progressismo no conservadorismo, né? Há um pouquinho de socialismo no liberalismo e vice-versa, lá como o símbolo lá da religião do taoísmo, né? O yin e o yang, né? Então a Torre de Babel, né, é um mito bíblico, é uma narrativa bíblica onde os homens queriam chegar a ter o conhecimento de Deus, né, queriam chegar até Deus construindo uma torre, né, e Deus os confundiu, fazendo com que cada um falasse uma língua diferente, o que impossibilitou esse projeto megalomaníaco do homem querer ser Deus, né? Nós sabemos que nós não temos os atributos divinos, né? Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e nós não somos oniscientes, nem onipotentes e nem onipresentes. Nós somos bem
humanos, transitórios, passageiros, né? Diante do tamanho do cosmos e do universo, seríamos semelhantes talvez aí, com algum exagero, até um grão de areia ali na praia, no oceano, né? Mas a Torre de Babel é um mito, né, Carol? Você sabe o que é um mito? Mito é uma narrativa sobre a origem das coisas, né? Mito faz parte aí dos estudos filosóficos. Ali na Torre de Babel nós temos uma ilustração, a Bíblia é cheia de parábolas, figuras de linguagem, né? Histórias reais, tanto que a Bíblia se divide em livros históricos, proféticos e sapiensais, né? Ela tem um monte de narrativas, um monte de ideias, fatos e ideias, fatos e narrativas, fatos e interpretações, né? Os cristãos vão dizer, obviamente, que tanto o judaísmo quanto o cristianismo, que houve uma revelação de Deus, né? Houve uma revelação de Deus, o judaísmo é uma religião histórica, né? Houve uma revelação, Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, que deu origem ao Antigo Testamento, e veio Cristo aí, né? E Deus se revelou em Jesus Cristo aí da antiga e nova aliança, a boa nova, o novo evangelho, né? Vocês estão falando com um quase ex-padre, viu, pessoal? Também, tá bom? Tá lá no meu currículo seminarista, né? Olha só, então a Torre de Babel, né? Por que eu queria pegar esse mito para tentar entender a conjuntura conturbada, conjuntura nacional, onde nós estamos parecendo lá com a nossa situação lá, dá a entender o que teria acontecido lá na Torre de Babel, né? Uma confusão de línguas, né? Uma confusão de símbolos, de imagens, de ideias, né? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Vamos fundamentar aí o que eu estou dizendo, né? Então, lá na Torre de Babel, né? O mito conta a origem de alguma coisa, né? O mito é uma narrativa que revela a origem de algo. Existem vários mitos. O mito não é necessariamente uma mentira, não que ela seja uma verdade factual, literal, ela é simbólica, né? Então, na Torre de Babel, Deus resolve confundir os homens em que cada um fala uma língua e ninguém mais se entende. Se cada um fala uma língua, ninguém mais entende ninguém. O que está acontecendo? Vamos pegar o Brasil, mas a gente poderia dizer mundialmente, talvez, né? Eu não sei na realidade do mundo inteiro, mas o que eu acompanho pela enviesada, né, mídia brasileira, né, pela parcial mídia brasileira, porque eles recebem, para falar a verdade, estipêndios, subsídios governamentais, né? Então elas falam obviamente a verdade que interessa ao grupo deles, né? Não é muito diferente da gente, né? A gente fala a verdade que nos interessa. Mas por que eu estou dizendo que há uma confusão, há uma balbúrdia, há uma panaceia, né? Há como é que eu poderia dizer aí, mais do que uma confusão, um desentendimento, não só a nível de povo, de massa, de senso comum, mas há uma desorientação conceitual, né? Há uma crise de ideias, de identidade, de narrativas, de ideologias. Por quê? Aonde que está a origem de tudo isso, né? O que era direita parecia esquerda, ou melhor, o que era direita passou a ser esquerda, o que era esquerda passou a ser direita, conservadores levantam bandeiras progressistas, progressistas levantam às vezes bandeiras conservadoras, socialistas aprovam ideias liberais, liberais aprovam ideias que favorecem os socialistas. Que balbúrdia é essa, né? Aí uma recomendação de leitura, Eric Voegelin, né? Eric Voegelin, ele faz um estudo da imanentização escatológica, né? A política hoje ela promete a felicidade, o bem-estar, a harmonia, né? A realização humana, a plenitude humana, tal qual a religião tentava e ainda tenta fazer na história, né? A dignificação humana. Hoje a política
em tese, tenta fazer, a gente sabe que não é isso, a política é uma estratégia de poder, de dominação, né? Seja ela esquerda, direita, conservadores ou liberais, progressistas ou não, né? Tudo gira em torno do poder. Um projeto de transformação, como diria Olavo de Carvalho, que requer a concentração do poder, tanto a direita e a esquerda fazem isso, né? Mas Eric Voegelin, né? A imanentização escatológica, ele vai trabalhar como que a política, as sociedades secretas, né? Aí ao longo de pelo menos os últimos 3 séculos tentam usurpar o discurso religioso, em outros termos, obviamente, né? Mas é uma leitura mais do que obrigatória. Eric Voegelin, a imanentização escatológica. Então, o que aconteceu, o que acontece no Brasil? Por que essa balbúrdia, por que essa confusão? Professor, a mídia não era de direita, mas hoje ela não defende ideais de esquerda? Professor, mas a esquerda não queria revolução e hoje ela quer proibir armas? Mas professor, a esquerda não defendia a quebra do Estado democrático de direito porque ele seria a representação da vontade da burguesia e hoje eles querem prender quem atentou contra o Estado democrático de direito? Isso não é uma contradição? Professor, mas a direita não era nacionalista e agora hasteou uma bandeira norte-americana de um país imperialista que não necessariamente está preocupado com o nosso nacionalismo? Professor, mas a esquerda que era antinacionalista agora não levanta as bandeiras de que nós somos um país soberano? Ou seja, virou uma torre de Babel. A narrativa ideológica de um grupo, ela é uma narrativa que ela se sustenta enquanto aquela narrativa fundamentar o poder, legitimar o poder, né? Eu pego o exemplo do comunismo. O professor Olavo sempre dizia: o comunismo, mas nós podemos estender também para alguns setores da direita. O comunismo não é uma ideologia, ele se utiliza da ideologia que é mais conveniente naquele momento. Por isso que você vê patriotas hasteando a bandeira norte-americana. Por isso que você vê esquerdista defendendo ordem e Constituição, a mesma esquerda que votou contra a Constituição Nacional, né? Por isso que você vê digamos assim, a esquerda que lutava pelos direitos do trabalhador, hoje luta pela emancipação daqueles que estão à margem, estigmatizados historicamente, negros, mulheres, gays, mesmo que eles sejam burgueses, mas eles fazem parte de um rol de pessoas que foram estigmatizadas historicamente. Quer dizer, a balbúrdia, a Torre de Babel se instalou. Por quê? Por que a Torre de Babel se instalou? Por que você tem militares, né? Militares que se omitem diante dos perigos iminentes que assolam o nosso país. Quando eu falo isso, eu falo de narcotraficantes, de terrorismo, de grupos armados, né? Por que a esquerda, que sempre condenou o nazismo, hoje está do lado do Hamas, né, que mata judeus, que tem práticas nazistas? Por que toda essa confusão ideológica? Por que a esquerda revolucionária, que sempre se utilizou das armas para a derrubada do Estado democrático de direito, hoje ela vota para condenar um ex-presidente sob a acusação de tentar dar um golpe no Estado democrático de direito que a esquerda dizia que era burguesa, né? A mesma esquerda que pegava em armas, né? Ou seja, quando você sai do discurso retórico, quando você sai da palavra, do conceito e analisa as ações, você vai perceber algumas balizas, alguns fundamentos interessantes, como por exemplo, o discurso ideológico, ele não é a noiva, ele é apenas o vestido da noiva. O que significa isso? Ele pode ser retirado e colocado outro. Por quê? O que está em jogo é uma palavrinha chamada poder, manutenção do poder, estruturas de poder. O que é poder?
Poder é a capacidade que você tem com que os outros façam aquilo que você quer. Você pode usar as estratégicas, as mais românticas, né? Como usam talvez alguns evangélicos, ou alguns católicos, ou alguns filósofos, ou alguns poetas, ou alguns romancistas, ou as mais truculentas, como usavam o comunista Stalin, Mao Tse-tung, ou como usou o Mussolini, o fascista, ou como o Adolf Hitler, o nazista, né? Estratégias de poder. Então as narrativas elas são para convencer as pessoas de alguma coisa. Elas não são reais, elas não expressam a real motivação. Ela pode expressar uma real motivação de início. É o estuprador romântico, entendeu? Você tem o estuprador violento, truculento, que ataca, que age sorrateiramente com violência, e você tem aquele que começa te mandando flores, mas aquele que quer abusar de você um dia, né? Ele é também um estuprador e que usa outras estratégias. Então algumas narrativas, tanto da esquerda quanto da direita, elas revelam contradições, algumas narrativas ideológicas, né? A esquerda e a direita, elas são cheias de contradições, né? Vamos lá. Por exemplo, da direita, eu sou de direita, né? Vamos falar um pouco mal da direita. Então eu falo bastante mal da esquerda, mas vamos falar um pouco mal da direita. Por que alguns direitistas liberais aplaudiram o tarifaço? Tudo que um conservador liberal é contra é a intromissão do Estado na economia. Por que algumas pessoas aplaudiram o tarifaço de Trump, sendo que a direita ela sempre se arrogou o rótulo de ser liberal na economia? É uma contradição, né? Por que a direita, por exemplo, ela quer o impeachment? Você veja que não é uma direita inteligente, ela quer o impeachment de um determinado ministro, né, que foi indicado por um golpista, né? Diga-se de passagem, a esquerda sempre disse que o Michel Temer era um golpista, então o Michel Temer indicou um ministro que hoje é o principal algoz da direita, só que a direita quer o impeachment desse ministro. O lambão descondenado de 9 dedos vai indicar um ministro. Ora, qual que é a estratégia inteligente disso, de você tirar um ministro nomeado por um golpista, que era o Michel Temer, que é o faraó, o AM que eu estou falando, né? Para o lambão indicar um outro petista, mas sabemos que lá no judiciário dos 11 togados, 7 foram indicações do PT, né? Então veja bem, a direita ela não é coerente também. Quando você analisa esse congresso que tem a pecha, vamos colocar pecha, né, de ser liberal, eu acho que não é uma pecha, eu defendo uma economia mais liberal também. Esse congresso tem a fama de ser liberal, mas eles votaram por impostos, eles aprovaram a reforma tributária que na verdade aumenta impostos. Como que uma direita conservadora vota favorável ao aumento de impostos? Contraditório, né? Como que a esquerda critica o tarifaço se ela acredita na intromissão do Estado na economia? Quer dizer, virou uma torre de Babel. Por quê? As narrativas, elas são apenas véus ideológicos, vernizes, máscaras, fantasias, disfarces. O que está por trás de direita, esquerda, conservadores, progressistas, liberais, socialistas, chama-se uma coisa, tem um nome, chamada poder, uma conquista e manutenção do poder. Então você pode usar as ideologias, as bandeiras, as mais variadas possíveis e mudar essas bandeiras conforme mudam as estratégias para você conquistar o poder. Por isso que hoje você vê uma direita que se autodefinia pela preservação da ordem e da moralidade, querendo abolir instituições ditas democráticas, que ela dizia nas suas narrativas querer defender. E por isso que você vê uma esquerda que era revolucionária, inclusive revolucionária armada, querendo hoje a manutenção do Estado democrático de direito que eles sempre alegaram ser burgueses. Você quer contradição maior do que essa?
Isso prova o seguinte: a Torre de Babel, a confusão, ela começa por quê? Porque as pessoas, esses grupos, lutam por poder, não pela verdade propriamente disso. A verdade eles usam conforme convém, eles contam a verdade que é interessante, né? Então, assim, o marido conta a verdade que é interessante, a esposa, o filho, o professor, o aluno, o funcionário, o patrão, eles são a mesma coisa, a verdade que é interessante. Eles usam narrativas que melhor se adequam à conquista e manutenção do poder. Por isso que aparecem tantas contradições, por isso que a Torre de Babel aí está. Por isso que a Torre de Babel aí está. O que era a Torre de Babel? Uma confusão de línguas, ninguém mais se entendia. Ou seja, nós vamos ser revolucionários e derrubar o Estado Democrático de Direito, como queria a esquerda não quer mais isso, ela quer hoje a manutenção do dito Estado Democrático de Direito. Mas a direita, professor, ela queria ordem e constituição. Por que ela quer hoje a mudança de algumas instituições? Ela não preservava pela ordem e pela constituição, hoje ela quer a derrubada dessa ordem, dessa constituição. Ué, inverteu, né? Mas e o tarifaço, professor? Por que alguns direitistas aplaudem o tarifaço, sendo que nós nos autodenominamos liberais na economia? Ué, contradição, porque era apenas um discurso ideológico, uma narrativa que servia para privilegiar alguns grupos. Por que a esquerda criticou o tarifaço, sendo que ela quer tarifas, ela quer impostos, né? Ela quer intromissão do Estado na vida privada das pessoas? Quanto maior o Estado, menor o indivíduo. A esquerda é centralizadora do poder, ela tem projeto totalitário, tal como a direita, de formas diferentes, mas tem, né? Então a Torre de Babel se instalou, e para onde que a gente corre? Nós vivemos uma crise de ideologias sem precedentes, talvez, na história. Professor, mas e o identitarismo? Os negros, os gays, as mulheres, né? Ora bolas carambolas, né? Esses grupos eles surgiram numa narrativa, num discurso da contracultura lá de 68, os hippies, faça amor, não faça guerra, a quebra da família tradicional. O homem ocidental é um homem machista, racista e preconceituoso. Eles surgiram num momento histórico em que se contestava essa opressão advinda do cristianismo capitalista ocidental, branco, né? de etnia branca. Teve lá a sua importância histórica, resgatou alguns grupos doravante, ou melhor, outrora marginalizados, e que agora deu vez e voz a essas minorias, mas essas minorias podem ser usadas e manipuladas pelos grupos detentores de poder. Eles também se sustentam em cima de narrativas e ideologias polilogistas, né, demagógicas, né, com argumentos os mais escabrosos possíveis, né? Nesse ponto a esquerda mente muito, né, nessas questões raciais, né? Nós sabemos disso, né? Então instalou-se a Torre de Babel, a grande dúvida, né? Nós vivemos numa era de crises ideológicas sem precedentes. Você tem discursos, narrativas minoritárias, as ditas politicamente corretas, mas você tem uma crise ideológica sobre o que fazer, quem somos nós, para onde vamos, né? Como que nos identificamos enquanto país, enquanto nação, qual que é o projeto que esse país tem, né? É o entreguismo da Amazônia? É meramente condenar os brancos pelo racismo? É ensinar lá na escola que manual de comportamento de como agir, né? Como agir é apenas um manual de comportamento, é apenas comportamental. Ninguém precisa saber o que é classe gramatical, verbo, substantivo, adjetivo, regra de 3, percentagem, né? Os estados físicos da matéria, o verbo to be, os processos históricos de independência, república, abolição, né? Estado novo, né? Ninguém precisa saber as regiões geográficas, é só manual de comportamento, é só que você não pode ser racista, machista e homofóbico. Eu também acho que racismo, machismo e homofóbico é uma coisa ruim,
Mas não é só isso de ruim que existe no mundo, tem muitas outras coisas a ser combatida. Tem problemas muito mais graves que esse, né? Mas as narrativas que servem a determinados grupos vestem e revestem-se desta ideologia. Para quê? Para conquistar o poder. Então, como sugestão de leitura, Eric Voegelin, um dos maiores cientistas políticos aí dos últimos 300 anos, né? A imanentização escatológica. Dica de leitura. Valeu, pessoal. E para terminar, óbvio, com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!